A mensagem de hoje é 3 jovens na cruz. Abra a tua Bíblia em Lucas 23, a partir do versículo 39, se quiser acompanhar no quadro também. Lucas 23, 39, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amado, Jesus, quando tinha 33 anos, ele foi crucificado. Portanto, ele era jovem. Talvez você fale: não, pastor, 33 anos já não é tão jovem assim. Na verdade era. Hoje no Brasil, pelo menos, e alguns países, quando o jovem ele completa 18 anos, ele passa a ser maior de idade. Mas naquela época, para ser maior de idade, tinha que ser acima de 30 anos. É por isso que Jesus ele começa o seu ministério após os 30. Talvez se Jesus nascesse numa época como hoje, né? Em especial no Brasil, ele teria começado o seu ministério a partir dos 18 anos, ou 21 anos. Por que ele começa a partir desta idade? Amados, é porque, principalmente naquela época, ele tratava de alguns assuntos muito específicos, e por muitas vezes confrontando a outros. Então ele precisaria ser maior de idade, mesmo jovem, para que ele pudesse ter autoridade e autonomia de fazer tudo que ele fez. Mas a Bíblia também fala, junto com ele naquela cruz, havia mais 2 jovens, os 2 malfeitores. E com certeza, amado, pela faixa etária de idade que eles tinham, provavelmente um pouco mais novo que Jesus, eram jovens, mas em situações diferentes. Naquele tempo, a expectativa de vida era muito baixa, principalmente entre os jovens e entre os homens, devido à guerra, devido à doença e o alto índice de violência. E esta cena mostra 3 jovens pendurados nas suas cruzes, e que por muitas vezes nos ensina muito sobre a juventude. Talvez o papo deles naquela cruz, né, não era tão diferente do que o papo de jovem. Com certeza, se fosse hoje, um olhava para o outro e falava: E aí, mano, o que você fez para você estar aí pendurado? Esse era o papo. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus estava calado o tempo inteiro, sabe? Eles estavam naquela cruz, cada um tinha o seu motivo por estar ali. Este era o castigo, esta era a condenação. A pessoa, uma vez condenada, ela ia para a cruz, porque a morte de cruz era o castigo pior. Se fosse nos Estados Unidos hoje, possivelmente ia para a cadeira elétrica, né? Mas aqueles jovens, eles estavam sendo crucificados por algo errado que eles fez. Quantos jovens hoje, amado, também estão sendo crucificados, talvez pela violência, pelas drogas, pelo suicídio, acidente? Eu estava vendo uma reportagem ontem, eu não me recordo que cidade que era, não sei se era aqui em São Paulo, ou alguma cidade do interior, que eles estavam dizendo que o índice de assalto estava tão grande, que eles estavam assaltando marmita e passe de ônibus. Olha que absurdo que está acontecendo. Aí uma senhora falou: não tem mais o que fazer. Com celular a gente já não anda mais, não carrega a bolsa, agora não pode nem carregar marmita. A princípio eu achei que era piada aquilo, depois eu comecei a assistir, eu falei: nossa, que absurdo. Porque para você ver que os jovens hoje eles estão envolvidos na droga, e na maioria deles é muito difícil, amado, você vê um jovem hoje que nunca experimentou um lança-perfume, que nunca experimentou uma bala, né? um êxtase, que nunca tomou alguma quantidade de bebida em exagero, ou nunca cheirou, nunca fumou um baseado. Não é verdade? Antigamente isso era escândalo, era uma coisa absurda. Imagina se alguém fizesse isso na minha época. Hoje, principalmente, existe isso dentro das escolas. Se liga esse barulhento e deixa só o ar. A minha filha essa semana nos disse que alguns garotos foram para a diretoria porque eles estavam fazendo bagunça
e estavam se programando montar uma barraquinha dentro da escola para vender droga. E o pior é que chamou-se a diretoria, chamou-se os pais, no final de tudo não resolveu nada, eles continuaram na escola. Na minha época bastasse responder de mau jeito para o diretor que você já era expulso. E sabe por que essa geração de agora está sendo crucificada pelas drogas, pela violência? Porque é a geração do pode tudo, ninguém pode tocar neles, eles são menores. Se a polícia chega para abordar, ele já vem dizendo que é menor. Então, amados, muitos têm sido crucificados por isso, talvez por acidente, e levando a uma pesquisa que diz que há uma morte precoce de 15 a 24 anos. Quando eu fiz o seguro do meu carro, a primeira coisa que eles perguntou: tem filho? Sim. Menor do que 24? Eu disse: por quê? Porque até 24 anos o seguro é um valor, acima de 24 anos ele fica mais barato. Então, se o pai tem filho nesta idade de 18, até 24 anos, e se o filho usa o carro, provavelmente o seguro fica mais caro, ou dependendo do caso nem faz, porque a probabilidade de jovens se envolverem em acidentes, de bater carro e de por muitas vezes causar um dano muito grande, está nessa faixa etária de idade. E é uma pesquisa que diz, amado, que no Brasil morre 32 jovens por dia, 19 são assassinados. E nesta noite o Senhor te pergunta: jovem, você está levando a sua cruz? Vamos meditar sobre as 3 cruzes desse jovem. Primeiro jovem, a cruz da delinquência. Lucas 23, 39 diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A atitude, amada, acusativa, de deboche desse primeiro ladrão, desse primeiro delinquente, era de desafiar o próprio Jesus, revela-se que ele era uma pessoa que não tinha temor. E hoje em dia é muito natural. Hoje em dia você conversa com um jovem, dependendo do que você for falar, sendo uma pessoa mais velha, ele vai bater de frente com você. Ele não vai querer respeitar porque você tem uma certa idade, porque você é professor, porque você é patrão, porque você, tem uma certa autoridade. Infelizmente, esta cruz da delinquência existe hoje no meio dos nossos jovens. É muito natural hoje você entrar em algumas casas, diante de algumas famílias, e você perceber que o jovem bate de frente com o pai e a mãe, e por muitas vezes manda até calar a boca. É uma geração de delinquente, que estão carregando esta cruz de maldição, mas o Senhor, Ele quer que isso seja transformado. Esse jovem, com certeza, ele cometia delitos, por isso tornou-se um delinquente, ou seja, um criminoso. E o motivo desse jovem estar ali, amado, por muitas vezes nós temos pena, temos dó do que acontece com eles. Mas ele estava lá, justamente para pagar algo que ele mesmo tinha feito. Eu não sou a favor de diminuir a idade do jovem para que ele seja preso, porque eu sei que não vai adiantar. Porque cadeia hoje é faculdade para bandido. Amém? Já teve tempos que eu dizia: não, tem mais é que diminuir mesmo, porque então pode matar, pode roubar, pode fazer tudo, e por ser menor não pode ser preso. Eu acho que deveria existir alguma outra forma. Não exatamente colocar no meio, de lobos, e que fica lá dentro. Não vai longe. Nós somos careca de saber que dentro de uma penitenciária tem pessoas lá dentro que governam aqui fora, que manda aqui fora, que sabe o que está acontecendo. Por que eu vou mandar um jovem de 12 anos para lá, porque ele cometeu um delito? Se ele era amador, ele vai sair de lá mega profissional, porque esse é o alvo dele, Antigamente, quando você brincava de polícia e ladrão, toda criança queria ser polícia. Hoje se perguntar, fala: não, eu quero ser o bandido, eu sou o traficante. Não é assim? Então, os valores foram invertidos. Imagine naquela época, uma época de dificuldade, uma época de crise do Império Romano. Aqueles jovens, eles tinham alvos, mas por muitas vezes não alcançado. E hoje a mídia ensina o jovem a ser delinquente. Hoje a novela ensina o jovem a ser delinquente.
Hoje o jovem não pode comprar um tênis da Nike. Ele diz, já que meu pai não tem condição, minha mãe não tem condição, eu vou trabalhar de aviãozinho, vou levar droga em algum lugar e vou ganhar um dinheiro extra, porque os meus amigos têm, eu também tenho. Infelizmente o modismo do funk, ele diz o quê? Que você pode ter tudo o que você quiser. Pode ter mulheres, pode ter carro, ainda que roubado, mas tem. O motivo desse jovem estar ali, amado, é porque ele estava pagando o seu erro. Jesus, ele estava diante de alguém que era um delinquente, mas ele podia mudar a condenação. Mas infelizmente, este jovem não quis, não acreditou. Há muitas pessoas que nós pregamos o Evangelho e falamos que Deus pode mudar a vida dele, e por muitas vezes ouvimos assim, mas eu não quero, minha vida tá legal. Eu não sei nem a gíria que eles possam falar. Na minha época era assim, não, tô a pampa. Mas isso faz 40 anos. Hoje eu não sei como que fala, mas ele usaria suave, é isso. Tô suave. Cada tempo muda, não é? Eu nem gosto de falar na gíria, porque se eu for falar, eu vou falar da minha época e as pessoas riem, sabe? Que não tem nada a ver, mas enfim. Amado, quando nós pecamos, nós estamos sendo delinquentes por causa dos nossos delitos, pelos nossos pecados. E também somos dignos da cruz. Por isso que nós precisamos, né? Eu falo nós porque eu me incluo nesse grupo de jovens, nessa geração jovem, sabe? De ser jovens humildes e que reconhece que você precisa do Senhor e que você tem pecado, tem pisado na bola. É muito natural hoje as pessoas achar que o anormal é natural. Ah, mas hoje em dia é assim mesmo, e vão se empurrando com a barriga. Romanos 6:23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma coisa que nós não podemos cair é na armadilha do orgulho, achando que não, que da maneira que nós estamos bem. Uma vez eu conversando com o Ricardo, ele mostrou uma foto no celular. Eu achei muito engraçado a maneira que ele colocou. O cara mora com a avó, jovem, nóia, totalmente drogado, não quer trabalhar. A senhorinha ganha salário mínimo e por muitas vezes tem que sustentar toda a casa, ainda dá dinheiro para ele usar droga. E ele pegou um sofá velho, colocou numa sala que nem móveis tinha, e mandou alguém tirar foto. Estava ele e um outro amigo igual ele, dizendo, isso é que é vida, né, parça? Um sofá daquele você não acha nem no lixo. Com certeza já teria sido destruído. E tem gente que está nessa cruz, está crucificado nesse sentimento, sabe, está ali naquela delinquência. O coitado achava que aquilo era vida, uma vida de miséria, de escassez, num sofá podre, cheio de ácaro. Quantas vezes nós fizemos coisas achando que era legal? Quantas vezes quando jovens, sabe, você ficava a noite inteira numa balada, jogando, bebendo, fumando, se drogando, e achava a coisa mais legal, mas voltava para casa, o vazio voltava junto contigo. Ontem nós estivemos lá na Dínamos, e ao sair, houve-se um comentário, né? Os jovens estavam comentando. Eu falei, fulano não vai vir? Ele falou, não, fulano vai ficar no fora da caixa. Eu falei, eu devo estar fora da caixa também, porque eu não sei o que é isso. O que é fora da caixa? Pastor, fora da caixa é um pessoal que sai para evangelizar e fica até 5 horas da manhã evangelizando. Eu falei, nossa, realmente eles estão fora da caixa, porque ninguém faz isso, não é verdade? Uma turma de jovens, vários jovens, reúne alguma célula, o pessoal da Kaline, sabe, os jovens lá da Dínamos, e eles ganham muitos jovens para Jesus, e eles vão na rua, e eles abraçam, e eles oram, eles ministram, sabe, e fazem apelo, e as pessoas aceitam Jesus. Sabe o que é isso, amado? Isso é andar na contramão do mundo. É isso que o Senhor quer fazer, resgatar jovens para tirar outros que estão morrendo. Eu estava celebrando a ceia numa das nossas células de jovem,
Eu disse para eles: olha, nesse exato momento, nesse minuto, milhares de jovens estão morrendo e indo para o inferno, porque não quiseram a salvação, ou não tiveram oportunidade, ou não houve quem falasse. É muito bonito vocês estarem aqui em célula, vários jovens, devia ter mais ou menos 20. Mas o melhor de tudo isso é quando nós reconhecemos que um dia nós estivemos daquele lado, e hoje nós estamos do lado de cá, para resgatar aqueles que precisam ser resgatados. Sabe, irmão, não devemos cair na armadilha do orgulho, como este jovem, que diz: não, que nada, ainda ficou debochando de Cristo. O Senhor calado estava, calado ele permaneceu. Essa é uma das características satânicas. Nem ser escarnecedor das coisas de Deus. Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Muitos jovens, amados, estão ainda sofrendo na cruz da delinquência e caindo no mundo de crime, de vício, de prostituição, na maioria das vezes por causa de amigos, por causa de companhias, por causa de influências na escola, no trabalho, na amizade de modo geral. Por muitas vezes sendo cristão, conhecendo a palavra de Deus, mas pelo fato de estar no meio de outros jovens que não são, que são a roda dos escarnecedores, acaba se envolvendo e permitindo o deboche. E com isso muitos caem. Mas o Senhor, Ele quer aliviar os nossos fardos. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jovem, fuja do pecado. Não seja um delinquente. Não seja essa pessoa, sabe, que não tem limite. Não seja essa pessoa que faz o que quer. Segunda cruz. Segundo jovem, a cruz da inconsequência. Lucas 23, 40 diz: respondendo porém o outro, repreendendo-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? O segundo jovem, ele tentou defender Jesus, reconhecendo a justiça de Cristo, e repreendeu o primeiro porque estava debochando do Senhor. E essa atitude, amado, mostra que ele era um bom rapaz. Mostra que ele era alguém que realmente era um bom rapaz. Mas se ele era um bom rapaz, por que ele estava ali? Se de repente você olha a atitude desse jovem, você diz assim: não, é alguém de boa família. Quantas pessoas de boa família não estão perdidos? Eu vi uma matéria no SBT uma vez falando da Cracolândia. Quantos médicos formados estavam lá? Quantos que estavam na faculdade de medicina, abandonou tudo, estavam lá, largou família, largou tudo. Por quê? Porque começou a andar com gente delinquente, sabe? Com gente inconsequente, com pessoas erradas. É muito fácil, e eu já fui jovem, a maioria aqui também já foi um dia, de falar: não, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu posso começar e parar a hora que eu quero. Isso é um engano do diabo. Porque uma vez que você coloca o pé no caminho errado, dificilmente você terá força para regredir, para voltar. Porque sempre os seus amigos da mesma laia, talvez inconsequente, delinquente, vão tentar trazer de volta para o abismo. Sabe, irmãos, principalmente aos jovens que me ouvem, você está aqui hoje ouvindo esta palavra porque Deus tem um chamado para a tua vida. Com certeza aquele rapaz, que era um bom rapaz, também tinha cometido algum crime. Por isso que ele estava no meio dos malfeitores e ladrão. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos pegar aqui o João e os amigos do João. O João é um bom rapaz, educado, às vezes até tímido, mas ele anda com alguns amigos que todo mundo conhece, que são nóias, que são ladrões. O João, sempre sendo visto no meio deste povo, o que vai acontecer? Ele será visto como um bom rapaz, ou ele será visto como o bom rapaz que agora se converteu ou desandou e está com aquela galera? Nós precisamos entender o que, amados? Que os nossos caminhos, quem escolhe somos nós mesmos. Tem muito jovem que diz assim: poxa, mas eu não sabia. Hoje em dia não tem mais essa, todo mundo sabe. Às vezes eu conversando com algum jovem, quem não sabe sou eu. Falei: ih, pastor, você está por fora. Sabe de nada, inocente. O negócio é assim, eu fico assustado. Falo: sério que já está nessa condição? Normal. Lá na escola é o que mais tem. E eu fico escandalizado.
Por quê? Porque isso está normal. Agora só Deus mesmo para guardar os nossos filhos, para mandar, sabe, para a escola. Na verdade a gente está mandando para um campo de batalha, onde o inferno está atuando, está tentando trazer os nossos filhos para o mundo do crime. Ainda mais uma lei furada como a nossa, que o delinquente ele continua sendo, e fica por isso mesmo, por ele ser menor. Mas também não adianta mandar ele para uma cela de pessoas maduras, porque ele não tem uma formação acadêmica ainda, uma formação de mente ainda, e ficará pior. Só Deus, amado, só Deus nessa nação. Às vezes ele estava ali porque ele começou a andar com pessoas erradas, né? Conheci um caso de um jovem que nunca se meteu com nada. Ele conheceu uma moça muito bonita, se envolveu com ela, e um dia ela falou assim: olha, se você me ama, você vai ali comigo. Ele falou: mas eu vou fazer o quê? Não, tem uns amigos que vai pegar uns negócios no mercado, porque o pai dele trabalha lá, e só pode retirar à noite. Como você dirige, eu queria que você pegasse o seu carro e fosse lá conosco. Era um assalto e ele não sabia. E quando ele chegou lá, irmão, que ele parou o carro, sei lá o que deu de errado, choveu de polícia, todo mundo foi embora e ele foi preso. Talvez você fale: mas coitado, né? Ele não sabia. Então este é o problema, é você andar com pessoas delinquentes, que são pessoas que não têm uma boa formação. Não precisa nem ser crente, para você ser gente boa, sabe, basta você querer. E ele pegou alguns anos, porque todo mundo saiu fora, e a bucha ficou na mão dele. Sabe, irmão, ele estava mal acompanhado, fazendo coisas erradas com pessoas perigosas. Isso nos mostra que não é algo que Deus requer para nós, mas às vezes Deus permite, para que a gente possa saber escolher quais são as consequências dos seus atos. Mesmo ele sendo um rapaz bom, provavelmente de uma ótima família, ele caiu em armadilhas que levaram para o mau caminho. Eu morei numa cidade no interior chamada Promissão, perto de Lins, Araçatuba, Bauru, naquela região. E tinha lá o pastor Saulo, pastor da Batista do Calvário. Os filhos dele foram criados na igreja, mas chegou um determinado momento que todos se desviaram. Mais à frente todos voltaram, só ficou um. Eu não sei se era o mais velho ou se era o mais novo, e que deu muito trabalho para o pai. Imagina, uma cidade pequena, eu não sei quantos mil habitantes tinha naquela cidade, mas muito pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo, principalmente o pastor, né? A igreja Batista do Calvário é uma igreja muito grande na cidade. E pelo fato do filho começar a ter amigos, e tem pai que acha assim: ah, mas o meu filho agora já tem 18 anos, 19, 20, 21, agora ele pode fazer o que quiser. Nessa atitude ele diz assim: agora ele pode, sabe, se jogar debaixo de um carro, se infiltrar com pessoa ruim, porque agora ele é de maior. Amado, idade não faz ninguém crescer. Conheço garotos de 15 anos que têm mais cabeça do que outros que têm 25. Então não é a idade. Amém? E esse jovem começou a dar muito problema para esse pastor. Recentemente fiquei sabendo que ele voltou para Cristo, que Deus o resgatou. Mas ele teve que ir para o fundo do poço. O pai dele teve que chamar a ambulância, ele drogado dentro de casa, e ele sair, sabe, praticamente algemado. Numa cidade desse tamanho, todo mundo sabia. Mas ele era um bom rapaz, mas ele se envolveu com gente que não prestava. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direis quem és. É simples. Eu vou andar com o João não é uma pessoa boa, mas cedo ou mais tarde eu me tornarei exatamente como ele é. Ainda que eu não seja, mas na boca do povo eu serei. E onde há fogo, onde há fumaça, há fogo. Amém? Infelizmente, muitos jovens de hoje acabam entrando com essas más companhias, né? 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes.
Tudo começa com uma má conversação. Ontem nós tivemos aqui na igreja o Seminário das Princesas. Eu vi uma jovem comentando que uma outra jovem estava, aqui porque sim, mas debochando, rindo, não estava participando. Eu disse, olha, mas o erro não é dela. O erro foi de vocês. Porque Seminário das Princesas é para quem já é crente, não para quem não é. Seminário das Princesas fala do padrão do cristão. Como a mulher cristã deve se comportar, como a mulher cristã deve se vestir. Não para uma pessoa do mundo, porque para ela vai ser escândalo. Ela precisava ouvir sobre a salvação. Ela ser salva, ela estar em Cristo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E aí depois vem o ensinamento. Não adianta você trazer uma pessoa, amado. Eu trago uma pessoa hoje que é o culto do Espírito Santo, onde vai haver batismo com o Espírito Santo, todo mundo vai falar em línguas ao mesmo tempo. Uma pessoa que nunca veio na igreja, sabe o que vai acontecer? Ela vai se escandalizar. Esse povo é doido, todo mundo grita e fica falando uma língua que a gente não entende nada. Às vezes nós não sabemos chamar e não sabemos trazer. Amém? Assim é quando nós permitimos ou nos deixamos permitir que as pessoas que nós iremos andar, nós seremos vistos como elas são. Você pega um cara lá que não vale nada, o bairro inteiro sabe que ele é o pior ali do bairro, mas ele só começa a andar com crente. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não se converteu, ele continua do mesmo jeito. Mas pelo fato de ele andar só com cristão, as pessoas passam a acreditar que nele há uma mudança. Está vendo como que a coisa funciona? Tanto de um lado quanto para outro. Então, o jovem que me ouve precisa entender assim: você quer ser visto como? Como uma pessoa de bem ou como um delinquente? Pastor, eu quero ser visto como uma pessoa de bem. Então ande com pessoas de bem. Agora deixa eu te falar uma coisa: nem todos que estão na igreja são pessoas boas e de bem. Tem pessoas na igreja que é só a graça. Tem moça na igreja que na igreja ela vem vestida do pé à cabeça. Quando ela sai da porta para fora, o short dela é uma calcinha jeans, tão pequeno que é. E aí põe piercing, e aí ouve músicas profanas. Aí você olha e fala, mas não é crente? Não, não é. O verdadeiro cristão, ele tem o padrão de Cristo. Ele pode até cair, errar, pecar, mas ele entende que ele tem um padrão de Cristo. Amém? É como se fosse um filho. O filho, ele pode aprontar o que for lá fora, mas diante do pai e da mãe ele respeita. Ele não vai trazer mulher para dentro de casa, ele não vai ouvir qualquer música dentro de casa. Não é verdade? Às vezes no carro dele ele ouve música tão alto na rua, mesmo independente dele ser cristão ou não, vamos dizer que não seja, porque para quem ouve esse tipo de música, e a gente sabe que tem alguns funk que só fala palavrão e dá até nojo de ficar perto, principalmente quando se tem criança. Será que essa pessoa consegue colocar nessa mesma altura dentro da casa dele, no som da sala? Às vezes não, e às vezes sim. Mas aí o pai e a mãe não podem nem pedir a Deus, sabe? Ah, Senhor, por que que essa pessoa está desse jeito e amanhã ele vai estar crucificado, morto? Porque também permitiu que a delinquência chegasse na sua casa. Não pensa, amado, que terão consequências os seus atos, achando que eles não será descoberto. Marcos 4:22 diz assim: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus nos chamou, mas Ele também nos dá responsabilidade. Essa inconsequência tem crucificado muitos jovens após o primeiro trago, após o primeiro gole, e que os prende em vícios permanentes, em relacionamento descomprometido, causando doenças venéreas, tendo adoecido, tendo matado muitos jovens, que chega até mesmo ao suicídio. Além disso, muitos brincam no trânsito, passam acima de velocidade permitida, além de se matar, ainda mata milhares de pessoas. Amém? Vocês lembram daquela história, acho que era o Joãozinho, que alguns jovens tentaram sequestrar a mãe,
não conseguiram, e aí quiseram levar o carro, e o garoto estava preso no cinto de segurança, e eles partiram, né? E a criança foi rolando na rua e toda aquela cena. Alguém disse assim, mas é porque eles estavam drogados. Amados, nem todos que estão drogados cometem um ato desse. Não estava lá para ver, mas eu acredito que eram pessoas totalmente sem limite, em delinquente. Sabe aquela pessoa que o pai e a mãe preferem até falar de mansinho, devagarzinho, porque ele é explosivo, porque se deixar ele vai explodir. Minha mãe já ensinava que filho nós devemos ensinar desde criança, de pequeno, a aprender a ouvir não. Mas ele vai ficar revoltado. Eu apanhava quase todo dia e nunca fiquei revoltado. Esse negócio de revolta, de psicologia, de um tempo moderno para cá. É por isso que se tem tantos jovens mortos e tantos presos. Por quê? Porque os pais acreditam que não pode mais corrigir. Agora criaram a lei da palmada. Eu sou contra espancar qualquer pessoa, principalmente uma criança. Mas a Bíblia diz assim que nós não devemos afastar a vara do nosso filho. Se precisar, sabe, você precisa fazer para que ensine. Agora dizer para o filho, filho, não faz isso. Quando ele é pequenininho, ele vai ficar constrangido, falar, papai, não vou mais fazer, mas ele vai crescer. Vai falar, e daí? Eu faço assim, eu estou afim e pronto. Se você não teve autoridade quando criança, depois que ele crescer, você não vai ter mais. Aí não adianta perguntar para Deus, Deus, aonde eu errei? Se eu fosse Deus, eu falaria para você, o tempo todo, todos os dias, toda hora. Porque amar, quem ama, corrige. Amém, meu irmão? Quem ama, corrige. Minha filha, quando eu era pequena, o forno ligado, e eu falava, não põe a mão aí que você vai se queimar. E ela ia lá com o dedinho, chegava perto. Ela não colocava, mas ficava ameaçando. Eu dizia, vai se queimar, vai se queimar. Quem me vê fazendo isso pensa que eu sou maluco, mas eu fiz. Eu peguei o dedinho dela e falei, você quer ver como que queima? Quero, papai. Na hora ela chorou. Nunca mais chegou perto do forno. Se fosse hoje em dia, talvez eu ia ser preso, né? Sabe, irmão? A criança, quando tem costume de olhar para a cara do pai e pá, dar um tapa na cara. É lindo quando tem 1 ano. Agora vai ficar a vida inteira com 1 ano. Daqui a pouco ele vai continuar fazendo. Hoje eu conversando com a Mônica, e a Mônica disse que a Daniele, quando era pequena, fez isso, com 2 aninhos, deu um tapa na cara dela, imediatamente ela devolveu o outro, pá, pá. Eu falei, nossa, Mônica. Falou, pastor, foi instantâneo, nunca mais ela fez isso. Aí uma outra vez, disse que ela estava no mercado, a Daniele com 2 anos, olha entregando a vida da Daniele aqui, se jogou no chão e fez mó pampeiro. Ela falou, ficou morrendo de vergonha, falou, você vai ficar aí? Tem certeza que você está fazendo? 2 anos, acho que aí é já demais, mas enfim, né? A mãe falando. Ela pegou, disse que saiu do mercado, sim, claro, ficou de olho, mas saiu. Quando ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, ela saiu correndo atrás da mãe dela, falou, mãe, desculpa, nunca mais eu faço isso. Aí ela aproveitou a deixa, falou, da próxima vez eu te largo aqui e vou embora. Você já é bem grandinha para saber o que faz, 2 anos. Mas sabe, os negócios como esse, amado, que muda a história. Sabe, esses pais, principalmente os pais novos dessa última geração, quem estragou essa geração foi a minha geração. Sabe, essa geração de 30, 40 anos. Eu me recordo que quando uma vez eu pedi um piano para minha mãe, tadinha, tinha condição de dar um piano. Meu pai era músico, mas o instrumento que eu gostava, na época, né, eu gostava muito de um cantor americano chamado Elton John, onde ele tocava as músicas e cantava, eu me inspirava naquilo. Um dia se eu for para mim, na época não tinha teclado não existia teclado ainda, era só piano, né? Aqueles pianos de cauda enorme, se hoje é caro, imagina naquela época. E aí eu disse, bom, se não for um piano eu não quero. Meu pai foi e comprou um cavaquinho para mim. Não, você é pequeno, começa com um cavaquinho. Irmão, até hoje eu não sei tocar aquilo, porque eu disse, não, eu quero um piano, não quero um cavaquinho, né? Aí ele falava, não, mas começa com um cavaquinho, tadinho. Era a condição que ele tinha, era o cavaquinho. Mas, amado, nunca tivemos esta manha
Eu sou de uma criação em que os meus pais bastava olhar, ele não precisava falar mais nada, a gente sabia o que queria. Imagina, não tinha essa, tinha que o João conversando com o Pedro, não tem essa de criança passar no meio, para passar pedia licença e abaixava. Vai hoje em dia falar para um filho fazer isso, por que eu tenho que abaixar? Por que você não vai conversar para lá? Está vendo que aqui é o lugar que eu passo? Essa é a geração de hoje, mas nós aceitamos isso, achamos que tudo bem, vão se tornar delinquentes lá na frente, vão ser pessoas que não têm respeito por ninguém, que não têm, nenhum carinho por ninguém. Pais que ficam dizendo, pastor, aonde eu errei? Eu digo, quando pequeno, quando era para você colocar o dedinho no forno, você achou que era demais, e agora continua desse jeito. É claro que não é batendo, não é espancando, não é dando castigo, é conversando sim. Mas existem algumas coisas que nós precisamos dar um puxão de orelha, porque isso não mata ninguém. Sabe, irmão? A palavra de Deus diz assim, que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Se nós somos corrigidos, é porque o Senhor nos ama. Terceiro e último jovem, a cruz da obediência. Lucas 23, 42, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse terceiro jovem, amado, era Jesus. Ele não estava ali por nenhuma delinquência ou inconsequência, e sim por obediência a Deus. Filipenses 2,8 diz, e achando da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aquela não era a cruz de Jesus. Nós conhecemos a história e sabemos que aquela cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Mas quando o rei perguntou se era para soltar Jesus ou Barrabás, alguns dos sacerdotes estavam lá dizendo, infiltrado no meio do povo, dizendo, não, diz, crucifica Jesus e solte Barrabás. Era um dos piores bandidos da época. Jesus, ele não ficou se lastimando, dizendo, poxa Deus, e aí? Fiz tanta coisa boa, curei cego, leproso, e agora eu vou pagar um preço de alguém e sendo comparado com Barrabás, um dos piores criminosos da época. Jesus, ele não murmura. Sabe por quê? Porque era princípio, ele sabia que desde o seu nascimento haveria o dia em que ele iria morrer por todas as nações, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas teria vida eterna. Aquela não era a cruz de Jesus, e sim de Barrabás. Mas Jesus, amado, ele assumiu o lugar de Barrabás e levou o pecado sobre si. Era jovem ainda, tinha uma vida toda pela frente. Talvez Barrabás tenha pensado que ele tirou a melhor da situação. Talvez Barrabás pensou, nossa, que sorte a minha, né? Eu fui livre e alguém que é inocente vai pagar no meu lugar. Mas quem venceu foi Jesus. Sabe por quê? Porque na cruz ele derrota a morte. 1 Coríntios 15, 54 diz assim, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Sabe por quê, amados? Até o momento da cruz, todos que morriam iam para um lugar chamado Seol, que nós conhecemos como inferno. Por quê? Porque todos sabiam que primeiro eles tinham que ir para lá. O judeu acreditava assim, e o dia que viesse o Messias então tirariam esses homens que estavam cativos, que estavam presos em prisões espirituais. E quando Jesus então, ele morre, ele vence a morte, de que forma? Ele vai até o inferno, ele tira das mãos do diabo as chaves do inferno, e liberta todas aquelas pessoas que estavam lá, que um dia tiveram seu pecado perdoado através do sacrifício de sangue. E a partir daquele dia ele leva consigo cativo, todo o cativeiro, e faz esse cativeiro ficar livre. Jesus, ele vence a morte na cruz, e ele olha para aquele jovem que se arrepende e diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não fala comigo no reino, mas ele fala no paraíso. Paraíso é o lugar onde irá as pessoas salvas do inferno. Quando nós falamos de salvação, amado, a gente só é salvo de alguma coisa, amém? Quando nós falamos em salvação de que forma? Salvo de algo. A pessoa só pode ser salva quando ela está, precisando que alguém o resgate.
Salvação no sentido de Jesus é resgate. Eu e você fomos resgatados do inferno, como aquele jovem foi. Ele era um inconsequente, mas quando ele confessou, ele foi abençoado, e o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A cruz, que antes era símbolo de maldição, ela se tornou bênção para nós através do perdão, sabe? Perdão dos nossos pecados, oferecido por Jesus na cruz do Calvário. Gálatas 3,3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus viveu entre nós e nunca pecou. Ele foi obediente ao Pai, sabe? Ele teve esse amor, e a cruz da obediência é uma cruz de bênção. Às vezes nós somos crucificados porque somos obedientes, ou porque somos pessoas de bem, mas saiba que essa cruz que você tem levado e carregado, Deus continuará te abençoando, amém? Marcos 8,35 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. A morte de Jesus, amado, foi para que todos os outros jovens, todas as nações, sejam alcançados pelas boas novas do Evangelho. Mateus 28,19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e amém. Por isso que Jesus foi um jovem que, através da vida dele, tantas outras coisas foram mudadas, foram transformadas, foram abençoadas. E eu sei que Deus, Ele tem para nós um tempo de milagre, amém? Ele é o único, amado, que pode nos dar a salvação. A vida desses 3 jovens aqui, sabe, nos exemplifica as cruzes e as nossas juventudes que devemos enfrentar, e aqueles que estão ao nosso lado. A cruz da delinquência tem sido carregada por tantos que desejam fazer tudo o que querem. Há muitas pessoas que fazem o que querem, sabe por quê? Porque acham assim: não, quem manda na minha vida sou eu. Esse é um delinquente, não tem limite. Não, eu faço o que eu quero, porque eu quero assim. E muitas pessoas concordam, acha melhor deixar, acha melhor, sabe? Não, deixa fazer, pelo menos vai parar de gritar, vai parar de reclamar, vai parar de chorar. Irmãos, nós estamos criando delinquentes. Nós precisamos entender que o não faz parte da vida. Diz a história, não sei se é verdade, que Buda nunca ouviu um não. Que o rei, o seu pai, colocou ele num palácio e só mostrava coisas boas. E o lugar aonde ele andava não podia ter mendigo, não podia ter pessoas enfermas, então ele não conheceu. Um dia ele saiu do palácio, um dia ele saiu deste lugar e ele percebeu, amado, que havia todas essas coisas ruins. Havia situação difícil, havia pobreza, havia miséria, havia enfermidade. E sabe o que aconteceu? Ele se revoltou. Essa é a história que diz, eu não sei se é isso mesmo. Às vezes nós queremos dizer não para o nosso filho e mostrar para ele apenas as coisas boas, mas ele precisa saber que também existem coisas ruins. Deus, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de todas as coisas, e Ele então nos diz não às vezes, porque o melhor para nós às vezes é ouvir o não. Mas o que nós precisamos entender é que até mesmo o não vai nos dar o direito de entender e aprender tudo aquilo que precisa ser aprendido, amém? A cruz da inconsequência tem sido levado por muitos que não pensam antes de agir, estão sendo enganados por mentiras do mundo. Pessoas que são inconsequentes porque não pensam antes de falar, não pensam antes de agir, não pensam antes de fazer, mas simplesmente fazem, são levados por um vento. Já a cruz da obediência, amado, foi levada por Cristo e pode ser tomado por todos nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Eu quero que você neste momento curve a sua cabeça. Eu quero orar por você.